Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do AMLcast. Dessa vez tenho um convidado aqui. Eu costumo dizer que os temas médicos não ficam para mim, mas por ser um tema do Outubro Rosa, que é uma área também do meu interesse, do meu trabalho, fiquei muito honrado de poder fazer esse episódio aqui também. Como já adiantei sobre o Outubro Rosa, tenho aqui comigo um cirurgião oncológico, Dr. Lourenço Zanducchi, colega contemporâneo de faculdade, de residência. E nós vamos conversar um pouquinho. Lourenço, para começar, eu sempre falo assim, conta um pouco sobre você. O que você resolveu fazer? A medicina, cirurgia geral, trabalhar com câncer e depois com câncer de mama? Começa aí. Sempre uma história muito boa, né? Uhum. Acho que a medicina foi uma escolha ali. Eu queria trabalhar na área da saúde, né? Isso eu já sabia. Decidi a medicina no colegial meio despretensioso, assim. Depois que começou a faculdade, daí acho que, né, a gente acaba se surpreendendo. Ali no terceiro ano eu já tinha certeza que eu queria cirurgia e conforme foi passando, né, na residência mesmo que eu fui optar pela cirurgia oncológica, acho que pela a versatilidade, acho que é algo que eu gosto muito na cirurgia oncológica, porque você, eu posso operar, né, algo de cabeça e pescoço, eu posso operar algo de tórax, algo, né, de mastologia, ginecologia, trato digestivo. Então eu gosto muito dessa gama, né, dessa abrangência da cirurgia oncológica e sou muito realizado. E a parte do tumor da mama, eu acho que na residência você tem muito contato, né? Uhum. E por conta do volume, né? Outubro Rosa não está aí à toa. É uma doença extremamente prevalente, né? Infelizmente é algo que a gente não vê pouco. O câncer de mama é algo muito frequente na rotina, né, da oncologia. E daí me chamou muita atenção. É uma área que eu gosto. Tem muita atualização. E eu acho que também envolve muito, né? Envolve a parte emocional do paciente, né? Toda essa questão da imagem feminina e o tratamento oncológico de uma doença que é agressiva. Uma coisa que me surpreendeu, e até assim, talvez durante a faculdade eu não tinha essa dimensão, porque a hora que você vai nesse serviço de referência de oncologia, né? Aí você surpreende, porque o tumor é muito prevalente, como você comentou, né? E também um detalhe que me chamou a atenção recentemente, sobretudo trabalhando, foi a pacientes cada vez mais jovens apresentando também. Sim. Como que é isso de informação, assim, isso é realmente uma coisa que a gente observa, de fato, vamos dizer assim, estatístico, é só no olho, como que é? É tão importante isso que antigamente, né, e ainda até alguns protocolos, acho que o próprio INCA ainda não atualizou isso, mas você tem um padrão de rastreio a partir dos 50 anos com mamografia, né? Uhum. Isso é o que era dito até pouco tempo atrás. Mas já tem estudos, tem um coreano, né, uma grande quantidade de pacientes, tem um estudo também brasileiro, né, lá da USP de Ribeirão, se não estou enganado, dizendo que, na verdade, esse início do rastreio do câncer de mama tem que deixar de ser 50 anos e começar a ser a partir dos 40, tá? Uhum. Isso na população geral, se você não tem nenhum histórico familiar importante. Se você tem isso, daí já muda completamente, fica algo até mais personalizado. Mas é uma realidade mesmo, que mulheres mais jovens têm uma incidência maior de tumor de mama, por N fatores, né? Hoje você tem uma forma de rastreio melhor, então você tem mais acesso a exames. Eu sempre me pergunto até que ponto isso também não tem impactado nas nossas percepções. Sim. Porque você vê a qualidade de um aparelho de ultrassom mesmo, 30 anos atrás para agora, é um negócio que mudou drasticamente. Exato, e o acesso a uma biópsia, o acesso, né, então ao diagnóstico em si era mais difícil, era mais restrito e hoje não. E também tem a questão da mudança do estilo de vida, né, que a gente não sabe até onde isso impacta realmente. A gente sabe que a obesidade tem uma relação com a neoplasia de mama, né, e estatisticamente a população está mais obesa, né. Então você tem mudanças, hábitos de vida que também contribuem para isso, né? Então nesse desenho que a gente faz eu posso afirmar até que é tanto uma questão do estilo de vida da população que mudou bastante, como também o melhor acesso ao diagnóstico. Esse fator hereditário que você comentou, sim, que é uma preocupação muito grande assim. Quando do câncer de mama, por exemplo, se alguém tem algum familiar que teve câncer de mama, uma avó, uma tia, quando que a mulher deve se preocupar? Isso ainda é um tema que gera muita discussão. Vou colocar só alguns dados para você, né? A gente vai acabar caindo nisso. Então, quando eu devo me preocupar com a doença genética, né? Uma mutação que me predispõe até um câncer de mama. A Sociedade Americana de Oncologia Clínica, se você tem um tumor de mama abaixo de 65 anos, você já tem que fazer um teste genético, né? Pelo NCCN, isso já é tumores antes dos 50 anos.
Então isso é um critério. Tive um tumor de mama, você já tem que fazer um estudo genético, né? Questão de histórico familiar, aí isso já muda um pouco, mas independente se você teve um tumor de mama em qualquer idade, né, você tem uma série de critérios, né, um deles é subtipo triplo negativo, né, depois a gente esmiuça isso mais. Se você tem 3 familiares de primeiro, segundo ou terceiro grau que tiveram tumor de mama, independente da faixa etária, você merece um estudo genético. Outro exemplo, se você tem um parente de primeiro grau que teve câncer de mama antes dos 50 anos e você tem um tumor de mama, você também tem que fazer um estudo genético. Então, isso está cada vez mais se difundindo, né? Como eu disse, tem uma divergência muito grande, né? A sociedade americana fala de 65 anos, para qualquer tumor de mama você tem que fazer um estudo genético. O NCCN, que já é também algo que a gente segue muito rigorosamente, fala de 50 anos. Então, esse desenho ainda não é algo muito consolidado. Mas cada vez mais a gente está tendo acesso a isso, né? Na questão da doença genética sendo um fator causador do câncer de mama e não um tumor sem nenhuma correlação genética. E quando a gente fala, por exemplo, eu sempre gosto de pensar nisso, que é uma coisa que talvez outros médicos não especialistas vão lidar mais. Que é quando o paciente, por exemplo, palpou o nódulo, palpou uma alteração. Vamos considerar isso como o primeiro sintoma. Sintomas que eu sempre escuto no consultório, como os mais frequentes, eu faço a reconstrução, então eu não participo desse trabalho, vamos dizer assim, de investigação. Nódulo palpável, sem dúvida nenhuma, o principal. E um outro que é frequente é alterações de mamilo, ou descarga mamilar, né? O paciente de repente ali nos seus 50 anos, já na menopausa tem uma descarga mamilar, ou eventualmente uma retração mamilar, alguma coisa assim, uma alteração do formato do mamilo, vamos chamar assim. A partir daí, por exemplo, como que vocês fazem a investigação? Vamos pegar se a paciente tem lá as mamografias, ela faz de rotina, até então não tinha nada. Certo. E aí, como que começa a jornada dessa paciente? Sempre, né? Então, todas as etapas da oncologia, a gente começa com o diagnóstico. No caso, assim, poxa, palpei um nódulo na minha mama, saiu algum líquido pelo mamilo, achei que a pele está diferente. Você chega para o especialista e a gente vai pedir exame de imagem sempre, né? Mamografia e ultrassom, né? São 2 exames que você tem um acesso fácil e que já está muito bem estabelecido para o diagnóstico, né? Então você começa com esses 2 exames para a população geral, né? Se você não tem um histórico familiar importante, esses 2 exames já são muito satisfatórios, e mesmo que você tenha, né? Deu alguma alteração, a gente parte para a biópsia, né? A biópsia com agulha, a core biópsia é a mais comum, né? Guiada pelo ultrassom. E às vezes você também precisa fazer uma biópsia cirúrgica, né? E só explicando, acho que a core, só comentando, guia pelo ultrassom, funciona parte ali do tumor, uma agulha que na verdade não é uma agulha como se fosse uma agulha normal ali, de injeção, não, uma agulha diferente, né? Ela tem um corte justamente, um pinçamento. Perfeito. E tira um fragmento, né? Exatamente, guiado por ultrassom, um procedimento que é bem preciso, né? Então, esse é o método, a gente sempre fica contente quando a gente consegue fazer esse diagnóstico, né? Porque ele é prático, ele é rápido, né? E ele dá toda a informação que a gente precisa, né? Se é mesmo um tumor maligno, você consegue saber até o subtipo, né? Isso também é fundamental para o tratamento. Mas caso não seja possível, às vezes a paciente tem uma alteração que só aparece na mamografia, né? O clássico que a gente faz é aquela biópsia por agulhamento, né? Que se diz agulhamento pelo seguinte: o médico radiologista vai fazer a mamografia na paciente, vai pegar um fiozinho metálico e colocar bem aonde está a alteração que tem que ser biopsiada. Isso é um tempo. No outro tempo ela vai para o centro cirúrgico, né, no mesmo dia, ou às vezes até um dia depois, e daí faz a ressecção desse lugar que está com o fiozinho metálico ali e manda para a biópsia. Isso também é uma forma diagnóstica, né? E hoje a gente tem a mamotomia, né? Alguns centros como São Paulo, Curitiba, se eu não estou enganado, você consegue fazer essa biópsia também guiada daí pela mamografia, sem ser no centro cirúrgico. Né? Você consegue fazer esse procedimento também. E, com anestesia e tudo mais, é como se fosse um aspiradorzinho, que vai exatamente onde está a alteração e faz essa biópsia. Né? Então a gente tem essas modalidades, aí, vamos falar, esses 3 jeitos de fazer a biópsia. Por ultrassom, que aqui a gente mais acaba pedindo. A cirúrgica, né? Que tira ali o nódulozinho guiado pelo agulhamento. E por último a mamotomia, que é a última nulidade. E aí, depois, por exemplo, estadiamento, que até para explicar o que é o estadiamento depois, mas é uma coisa que eu acho que gera muita dúvida, é assim,
palpa linfonodo, não palpa linfonodo, assim, só uma introduzida, sei que esse assunto não é tão simples. Sim. Faz quimioterapia, radioterapia, como é que é esse processo de decisão, como é que ele funciona? Bom, perfeitamente, da forma como você disse, então, quando você tem o diagnóstico, o próximo passo é o estadiamento, porque na oncologia a gente é muito rigoroso com isso, né? Então, para cada estadiamento, seja 1, 2, 3 ou 4, a gente tem um tratamento específico. Então, eu não posso fazer o tratamento de estadiamento 1 da forma que eu faria para o 2, né? E por assim vai. Então, esse estadiamento envolve, né, exames de sangue, uma cintilografia óssea, um exame do tórax, né, uma tomografia de tórax, uma tomografia de abdômen. Hoje a gente tem o PET, a tomografia por PET, né, que é um exame muito bom, o PET-CT, padrão ouro. Ele também detecta qualquer metástase que possa ter por conta desse tumor. E depois disso, a gente parte daí para a programação, né, do tratamento, que o tumor de mama, ele envolve isso, né. E, Manu, só antes, esse exame que você comentou, tomografia, claro, mas o PET hoje ele é disponível tanto para os convênios quanto para o SUS, é tranquilo, como que é? Para o SUS, para o tumor de mama não, tá? Para o tumor de mama não. Para o convênio, você consegue liberar mediante alguma justificativa. Às vezes você tem alguma alteração, algum nódulozinho no pulmão que não ficou muito esclarecido, né? Que você viu na tomografia e você pede o PET ao invés de fazer uma biópsia, que seria algo muito invasivo, né? Mas isso varia um pouco. Os convênios, alguns liberam com mais facilidade, outros precisam de alguma justificativa para conseguir, né? No SUS, para o tumor de mama, não. Mas a gente tem para tumor de pulmão, para linfoma e para câncer coloretal metastático. Daí a gente consegue no SUS com uma certa facilidade. Né? E depois que você estadia paciente, aí isso é uma exclusividade do tumor de mama, né? Você vai avaliar aquela paciente, vai avaliar aquela mama, você tem que ver o tamanho do tumor, subtipo do tumor, se tem linfonodo palpável na axila ou não. A grosso modo, né, a cirurgia conservadora da mama, ou seja, aquela que você não tem que retirar toda a mama, fazer a mastectomia, ela vai envolver ali o tamanho do tumor em relação à mama, né, e uma conversa com a paciente para explicar que assim, o objetivo principal é você tratar adequadamente aquela neoplasia, aquele tumor, para que ela se cure dessa doença, junto disso ter o melhor resultado estético possível, né? Então, meu foco é tratar esse tumorzinho, só que a gente vai fazer o melhor resultado estético possível. Lembrando que toda cirurgia conservadora da mama, né, por mais parênquima que você tire, você tem que fazer a radioterapia depois. Então, isso é algo que, né, você já tem que... E a rádio, até complementando, a radioterapia, claro, eu sempre comento isso, ela é um tratamento, ela é necessária. Quando a gente vai conversar com o paciente oncológico, ele é sempre um paciente diferente do paciente estético, né? Sim. Por vezes, a gente consegue, algumas vezes, as cirurgias se assemelham muito. Entretanto, é importante colocar isso. Eu gostei do termo que você usou, que é o melhor resultado estético possível. Sim. Porque, assim, muitas vezes a gente vai ter condições que o câncer de mama vai nos impor, que às vezes são ruins do ponto de vista da cirurgia, vamos dizer assim, plástica, reconstrutora propriamente isolada, assim, né? Perfeito. E a radioterapia envolve, porque a radioterapia é uma frase também que era do chefe meu lá de São Paulo, da residência. Radioterapia, a mama já é uma cirurgia que a gente não controla. E a radioterapia, a mama é uma cirurgia que a gente pensa que a gente controla. Tá. E com a radioterapia a gente não controla. Aí então, é certeza absoluta, né? Você não controla. Sim. E o outro fator que eu acho bem relevante seja na mastectomia, ou seja nas cirurgias conservadoras, chamadas de setores ou quadrantes, né? Sim. Nós temos também aquela circunstância que é a retração de pele que pode acontecer quando nós temos, por exemplo, a ressecção de pele, um tumor que é muito próximo da pele. Sim. E às vezes tira a pele de um lugar que é difícil de você fazer essa compensação, vamos dizer assim, né? É sempre um desafio, né? Tanto que, por questão assim de estratégia mesmo, desse ponto de vista estético, a cirurgia que a gente mais gosta de fazer é aquela periaureolar, né? O round block. A gente chama de round block, descobri que vocês usam um termo um pouco diferente, talvez. Tá, depende. Às vezes o round block a gente usa também, mas eu entendi o que você quer dizer. Que a gente solta aquele feixe de pele ao redor e daí a gente caminha em direção ao tumor, né? Isso, e depois a gente tenta reconstruir ele. Porque essa questão da pele é algo que pega muito, né? Ainda mais quando você vai ter que associar a radioterapia, fica uma cicatriz um pouco mais evidente, né?
Então é sempre muito bom quando você consegue jogar numa região onde ela vai ficar, vamos falar assim, discreta, né? Ela vai se camuflar. E a segunda parte também que a gente sempre explica para paciente, e acho que essa parte estética é muito importante, é a segunda questão daí da dissecção dos linfonodos axilares, né? Que tem uma série de critérios que você precisa hoje, antigamente, né? Nem falando do Haussmann, mas enfim, a cirurgia, o esvaziamento axilar, né, que faz parte do tratamento do tumor de mama, ele gera edema no braço, né? A paciente não pode fazer cutícula, tem que tomar cuidado com todos os cuidados. Qualquer manipulação, né, que vai ter no braço, né? Você até pegar uma veia no braço que faz esvaziamento axilar, tem que ser... Depilação, a gente orienta que assim, olha, tem que tomar muito cuidado, porque qualquer infecção que você tiver aqui vai evoluir pior. Né? Os linfonodos são os gânglios, vamos dizer assim, vamos dizer, a primeira estação de defesa do corpo para coisas oncológicas, né, e da mama drena para a axila, só que o braço também drena para a axila. Então, tudo que faz por conta do tumor de mama acaba impactando também no braço. Vai refletir no braço. Então, é que é muito comum, uma queixa que eu pego muito nas reconstruções, é justamente pacientes com queixas vagas assim na região da axila, do braço, porque você tem um trauma nervoso também, você tira trajetos, né, neuros, etc. E aí você percebe que o paciente começa a ter formigamento, começa a ter parestesia, às vezes umas queixas que eu brinco assim, queixas esquisitas, que a paciente não sabe nem definir, pontada, queimação, agulhada. Né? E é exatamente por conta disso que você disse. Então essa parte interna aqui do braço, né, olhando assim, literalmente saem vários nervinhos daqui, né, que seguem por dentro aqui da axila, e quando você faz uma cirurgia mais radical, né, você perde essa sensibilidade, a paciente fica com queixa desde perda de sensibilidade até de uma dorzinha crônica, sabe assim, que incomoda ela. E hoje, né, a gente já sabe que para alguns tumores você pode fazer também a biópsia do linfonodo sentinela, né? Ou seja, você sabe que tem um tumor ali na mama, você tem, a grosso modo, 3 técnicas principais para fazer a investigação desse linfonodo sentinela, que você pode injetar um contrastezinho azul na mama na hora da cirurgia, você pode injetar antes da cirurgia, um dia antes, um contraste radioativo, né, que é a linfocintilografia, na mama também, e daí ele vai migrar para esse linfonodo sentinela, e você tem até um radiotraçador que você usa durante a cirurgia para ver onde está esse linfonodo, e no caso de um linfonodo... Literalmente é um radar, né? Ele é um radarzinho. É interessante, a primeira vez que eu vi também, que eu lembro que eu vi nessa cirurgia geral já. É isso, me surpreendeu porque é um probe mesmo, parece um ultrassom, só que ele consegue, por barulho, ele detecta o linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo, vamos dizer assim, a drenagem da mama, então linfática, e consequentemente o tumor drena primeiro para esse sentinela e depois para os demais. Esse é um cara que, se for ter algum problema, muito provavelmente vai ter ali, né? Tanto que já tem uma correspondência de que, assim, 95% das biópsias de linfonodo sentinela são fidedignas com o status, né, com um real diagnóstico da paciente, se ela tem alguma doença no linfonodo da axila ou não. Então é um método excelente, né? E você também pode marcar com carvão. Se você tem um linfonodo positivo e vai fazer químio antes da cirurgia, né, esse linfonodo tem uma chance grande de encolher, de você perder ele. Você já faz a marcação com carvão para saber onde ele está, para quando você for fazer a cirurgia, vai nele. E até isso levantou uma pergunta que eu ia fazer. Como que funciona a quimioterapia antes da cirurgia? Porque não é todo mundo também que faz, né? A grosso modo, claro, sempre assim, quais são as linhas, que se for quebrar isso em todos os subtipos genéticos, a gente fica com uma biblioteca de informações. E ainda é tema para discussão, né? Mas a grosso modo, você tem um tipo que é sensível ao hormônio, você tem um tipo que é sensível a uma proteína que tem uma hiperexpressão, vamos falar assim para não alongar, da proteína HER2, e você tem o triplo negativo. Então, o triplo negativo é o cara que não tem nem hormônio nem essa proteína HER2 hiperexpressa. Esse cara não tem nenhum ganchinho para você pegar. A quimioterapia vai depender muito, então, do tipo de tumor que você tem, se ele é do sensível ao hormônio, se ele é aquele que apresenta muito HER2, ou se ele é esse triplo negativo. Né? De uma forma geral, o triplo negativo a gente tende a ser mais agressivo com a quimioterapia, tá? Então, se ele tiver ali 2 centímetros, você já faz quimioterapia antes de operar, que você quer que ele esteja no menor tamanho possível, ou até desapareça. O HER2 vem logo atrás ali, porque hoje a gente tem muita terapia específica para o HER2, eu posso usar esse termo, né? Que antigamente esse era um tumor de prognóstico péssimo. Assim, hoje em dia, graças a Deus, já tem um tratamento assim, fantástico para ele. E por último, os sensíveis a hormônios, esse a gente tolera um tamanho um pouco maior, né?
Tem gente que até só faz a quimioterapia antes da cirurgia, em último caso, quando esse tumor está muito grande, é cometendo até a pese, né? Que é o T4, que a gente fala. Aí você faz a neoadjuvância no tumor luminal, né, para os hormônios sensíveis. E essa quimioterapia, ela tem dois conceitos principais, Marcos. O primeiro é a ideia de que, por exemplo, o tumor triplo negativo, você tem muito medo que ele dê metástase. Então, antes de você tratar a lesão inicial, você trata todo o corpo. Então, essa é a ideia principal da quimioterapia antes da cirurgia. Eu sei que eu tenho que resolver a mama, mas antes é melhor eu pensar no corpo todo. E a segunda, né, que também é muito lógica, é reduzindo esse tumor, eu consigo ter uma cirurgia com resultado estético melhor, numa grande maioria das vezes, entendeu? Então, eu tenho que ponderar, né? Claro, aquilo que a gente falou no começo da conversa. O meu guia é a questão do tratamento oncológico, né? Ou seja, eu vou fazer essa quimioterapia pautada em ter uma melhor resposta terapêutica, ou seja, maior chance de cura para essa paciente e, junto disso, um resultado estético melhor na cirurgia também. E tem indicações também que vão acabar indo para mastete de qualquer forma, independente da resposta. Tem. Isso também é guiado pelo tipo histológico, ou pelo tamanho, ou é pelo conjunto das coisas? Não. A mastectomia, essa divisão aqui desses três tipos histológicos, ela acaba não sendo usada. Tá? O que conta muito para a mastectomia é a relação do tumor com relação ao tamanho da mama, né? A grosso modo, esse tumor não pode ser muito maior do que 25% do volume total da mama. Se você tem dois tumores em posições diferentes, né? Às vezes não fica factível fazer cirurgia, então tumores muito cêntricos que a gente fala. Algumas alterações nos exames de imagem, por exemplo, paciente que tem muita microcalcificação, né? Tem microcalcificações que tem que ser biopsiadas, você não sabe se é tumor ou não. Fora isso, ela tem um tumor na mama. É uma indicação de mastectomia também. Você tira todas aquelas microcalcificações, porque isso potencialmente pode ser um tumor, né, nesses vários focos. Então já vi isso acontecer também. E acho que um caso um pouco mais emblemático, que talvez o pessoal tenha mais contato, é aquela paciente que tem doença genética, que daí, um exemplo, né, não tem como não falar, Angelina Jolie, todo mundo fala, né? Você fazer a mastectomia profilática se você tem uma mutação genética conhecida. O que eu percebo também no consultório, às vezes, é uma dúvida de pacientes que estão com a opção de fazer ou a mastectomia ou uma cirurgia conservadora. Certo. O que muitas vezes eu comento, assim, e eu sempre comento que é uma decisão muito particular da paciente com a mastologia. Sim. O que eu opino é que muitas vezes algumas posições do tumor são muito difíceis para fazer a reconstrução conservadora. Sim. Em linha geral, quando a gente pensa numa cirurgia de mama, a gente costuma dizer que ela tem um formato cônico, né? Então imagina que ela é um cone. Se eu tirar, então eu vou ter que pegar esse cone do tamanho X e vamos supor que eu tire 20, 30% da mama, eu vou ter que fazer um cone um pouco menor, preservando o formato de cone. Sim. Dependendo do lugar, se for na ponta, no meio do cone, é muito difícil refazer esse cone. Né? Se é na parte, por exemplo, no polo inferior, nós às vezes usamos também referências de relógio, assim, 6 horas, né? Às vezes é até uma cirurgia muito semelhante a uma cirurgia, por exemplo, de mamoplastia redutora. Né? Então, essas que têm os grandes, vamos dizer assim, resultados estéticos, né? Porque você acaba conseguindo, às vezes, dar uma cirurgia extremamente interessante. Mas eu falo muito sobre isso também, porque às vezes, do ponto de vista reconstrutivo, a gente tem mais dificuldade, pode parecer paradoxal isso, mas é mais fácil reconstruir a mama inteira do que você reconstruir um segmento dependendo da posição que for o tumor, né? Sim. E isso daí é muito curioso, né? Um dos critérios que às vezes a gente usa, assim, está em dúvida se faz cirurgia conservadora ou não, mas a lesão está atrás do mamilo. Então a gente geralmente opta pela mastectomia. E do ponto de vista de cirurgia plástica, o retalho muito fino, retalho a gente quer dizer o quê? A pele é o envelope de pele restante ali. Se ele fica muito fino, o que nutre essa pele do ponto de vista vascular é todo o entorno, é a vizinhança. Então são os tecidos que estão penetrando lá do músculo peitoral maior em direção, por exemplo, à pele, outros que estão saindo, por exemplo, das adjacências da pele. Então o que vai acontecer? Você basicamente tirando toda a glândula mamária,
toda a comunicação entre o músculo e a pele, ela vai embora. Você perde. E esse sofrimento do mamilo, que é um risco que pode acontecer também em cirurgias estéticas, né? Mas é claro que é mais frequente em cirurgia reparadora, ele vem justamente disso, porque você vai esvaziar, vamos dizer assim, uma mama, né? E você vai ficar só com o suprimento da pele. Então, assim, você reduza do 100%, você vai para 10%, 15% de vascularização, que às vezes não é suficiente para manter o mamilo. E, infelizmente, né, essa necrose não é uma complicação infrequente, você consegue contornar, né? Hoje tem câmara hiperbárica, né? Você tem uma série aí de medidas que pode fazer, até medidas simples, como pressa morna, né? Que usa muito. Mas isso que você trouxe é sempre muito importante, né? Priorizar o tratamento oncológico, né? Com relação ao estético, e o bom senso, acho que acaba sendo mais difícil, porque não é o bom senso, é você saber quando você arrisca ou não e fazer a paciente entender quais são as chances de acerto, quais são as chances de erro, né? Porque a cirurgia reparadora, ela é uma cirurgia, daquilo que a gente falou, né? A gente vai conseguir o melhor resultado possível. Então, essa relação com a expectativa tem que ser muito bem conversada, muito bem explicada, porque, poxa, às vezes a gente pode fazer uma cirurgia preservando o mamilo, achar que vai dar super certo, vamos colocar uma prótese no tamanho legal, chega lá, poxa, só necrose, infecção. Infecciona, né? Então, isso é algo que vai para a paciente, né? Não é só um prejuízo, vamos falar assim, orgânico, né? Mas tem toda a questão aí da saúde mental, emocional. E isso tem que ser muito bem preparado antes da cirurgia para ela entender. E acho que assim, o importante é ela saber os riscos, né, a chance de acerto, para ela definir também com uma segurança. Tipo, não, se eu for pegar esse caminho aqui, pode ser até mais arriscado, só que eu consigo lidar com a frustração e se eu acertar, poxa, maravilha, né? Se der tudo certo, foi muito bom. Ou então fazer algo mais seguro, né? É muito engraçado isso. Cada um é cada um. Tem paciente que chega para mim com uma luzinha de 1 centímetro no consultório e fala, doutor, eu quero tirar a mama toda. Eu falo, não precisa tirar a mama toda. A gente faz um quadrante, faz a radioterapia. A chance de cura, isso é algo muito importante. A taxa de cura, e você retirar só um nódulo e fazer a radioterapia, ou você retirar toda a mama, é a mesma. Por isso que não adianta, né? Você tem que chegar, tem que explicar para o paciente, ser bem claro, expor as modalidades de tratamento, né? E dar essa segurança, né? Bom, a gente sempre tem que também, né, nortear no sentido de que assim, ó, temos que tratar o tumor. Então vamos correr atrás também do melhor para você no sentido de resultado estético, da forma que for possível e de como você escolher, né? E acho que assim, quando você consegue criar uma relação boa, explicar para o paciente, tem gente que baqueia, né? Não adianta, mexe muito com a vaidade, tudo, né? A gente, infelizmente, cada um tem o seu jeito, cada um vai reagir de uma maneira, mas deixar essa pessoa segura e deixar consciente que, assim, vamos reconstruir de alguma forma se você quiser. E a gente vai correr atrás. E uma dúvida é assim, tem alguns casos também que vão para radioterapia independentemente se for Basté, né? Perfeito. Que casos são esses? Assim, isso também existe uma padronização? Sim. A grosso modo, né, todos os tumores que são T4, aqueles que pegam a pele ou a parede torácica, né? Ou os dois. Isso inclui músculo peitoral maior? Músculo peitoral maior. É o primeiro que vem, que é pego ali geralmente, né? Por conta dele ser o assoalho, vamos falar ali da mama. Esses pacientes, né, sempre encaminham para radioterapia, mesmo fazendo a mastectomia. Na verdade, é uma indicação de mastectomia seguida de radioterapia, né? E desvaziamento axilar. Esses são casos, por exemplo, que eu tendo a pensar em reconstrução posterior, tardia. Tardia, né? Porque, assim, às vezes essa combinação do expansor, a ressecção agressiva, expansor, com, ressecção agressiva, radioterapia com expansor, às vezes é onde a gente costuma ver complicações também. E às vezes esperar e fazer um segundo tempo, aí, por exemplo, um retalho grande dorsal. Sim. Às vezes você tem também um pouco mais de... Embora pareça uma cirurgia mais radical no primeiro momento, mas ela se torna um pouco mais previsível, talvez. Sim, Porque a rádio joga a reconstrução, principalmente nessas circunstâncias, às vezes para uma área mais desafiadora. Pele, retração de pele, infecção, a queimadura que a própria radioterapia faz. Sim, esses tumores que acometem a pele, você tira uma margem maior de pele, né? Então a pele também fica muito mais, vamos falar assim, retraída. Você joga a radioterapia em cima, muito, né? E se a gente colocar um expansor retromuscular, né, atrás do peitoral?
O peitoral com a radioterapia também sofre muito, né? Então ele perde circulação, ele fica bem fragilizado. Eu sou da mesma opinião que você. Uma situação de um tumor mais avançado, um T4, que você faz aquela master radical clássica, joga uma radioterapia em cima, considerar a reconstrução com retalho, né? Eu acho uma saída excelente. E como funciona aí, assim, a quimioterapia, a gente falou de quimioterapia antes, Sim. E a quimioterapia depois? Tudo também na mesma linha de raciocínio daqueles 3 tipos de tumores, né? Então, daí, para os tumores hormônios sensíveis, você tem a hormonioterapia. Eu acho que outro detalhe que é legal comentar é que, assim, quando você tira a peça, daí é diferente da biópsia, né? Sim. A biópsia, você vem aqui nessa mesa, tira um pedaço da mesa. E a peça, você tira a mesa inteira, então você consegue avaliar toda a arquitetura. Então, às vezes, pode ser até que você mude o resultado, inclusive, do que era da biópsia, não que a biópsia estava errada. Sim, mas sim. é porque você, de repente, pegou um lugar, você tem outros lugares naquela peça. Fica muito mais fidedigno, né? Isso tem estudos que mostram que tem uma correlação muito grande da biópsia inicial com a agulhinha para a biópsia da peça final. Só que não é 100%. Realmente, tem um gap aí de 3% que pode mudar. E a gente vê isso acontecer. Mas perfeito, como você disse, você tira essa peça, toda a peça cirúrgica manda para o patologista, e daí você vai ver, hoje em dia, a gente é uma geração na oncologia que está vivendo o momento da resposta patológica completa. Trazendo isso para um termo mais popular, você, com a quimioterapia antes da cirurgia, destruir todo o tumor. E quando você faz só a retirada daquele leito que ficou do tumor, né? Porque é fundamental. Tem que tirar, independente, né? A cirurgia precisa dela para você ter certeza que o tumor foi totalmente, né, combatido ali. Diante desse cenário, você tem 2 opções, né? Se você teve uma resposta patológica completa, você faz uma quimioterapia, um tratamento menos agressivo no pós-operatório. Se você é um paciente hormônio sensível, você vai fazer uma terapia hormonal, né? Até inclusive mesmo se tiver resposta patológica completa ou não. Naqueles do HER2 tem também uma quimioterapia alvo específica. E para o triplo negativo a gente também está saindo algumas imunoterapias, que também são aquelas terapias alvo, mas você tem o Xeloda, capecitabina. Tem um estudo, não vou lembrar, acredito coreano, posso estar falando besteira, CreateX, que mostrou que o triplo negativo o Xeloda vale a pena. Que é um quimioterápico, vamos dizer assim, muito usado para outros, tumor de gastrointestinal, bastante, né? Uma quimioterapia oral, né, relativamente fácil de manuseio e que também funcionou para mama. Funcionou para mama. Então, e que melhora na sobrevida. Muito bom. Ainda nessa detalhe, e as metástases, assim, onde que elas aparecem mais e elas, até que ponto elas mudam o tratamento, que é um termo sempre muito assustador, assim, né, me escuta. O tumor de mama, ele tem uma preferência por sítios metastáticos no pulmão, ossos, sistema nervoso central, né, inclusive o próprio cérebro, e alguns subtipos histológicos. A gente fala muito do ductal invasor. O ductal invasor é o tipo histológico mais comum, né? Mas quando você fala do lobular, por exemplo, você pode ter metástase para a cavidade peritoneal, desde o próprio peritônio, que tem uma carcinomatose peritoneal, até bíceps, fígado, né? Mas, no geral, pulmão, ossos e sistema nervoso central. Esses são os sítios metastásicos de preferência. Muda todo o tratamento. Aí esse paciente vai ser submetido daí a uma quimioterapia, ou quimioterapia, mas você pode fazer hormonioterapia, né? Você pode fazer terapia-alvo, mas a grosso modo, você vai fazer um tratamento com alguma medicação, com certeza, né? E hoje isso evoluiu muito a ponto de você ter uma medicação para o HER2 que o paciente que é metastático consegue atingir aí algo semelhante à cura, entendeu? Ou se torna uma doença crônica, igual uma pressão alta. Você vai ter isso, mas esse não vai ser o maior problema seu, né? O TBN1, que é o transtorno de reconstrução, que ela tem a metástase assim. Então, eu tenho uma paciente, e você vê assim, como isso realmente é bom, uma paciente do sul, né? Acho que ela deve estar com uns 40 anos, ela é uma paciente metastática há 10 anos, fazendo tratamento, super bem, chegando para consulta, tal, conversa com você, sabe? Então mudou muito esse cenário do doente paliativo, né? Na verdade do doente metastático no tumor de mama. O HER2, por incrível que pareça, hoje é um dos melhores cenários que você tem nessa gama de tratamentos,
Os tumores também luminais, que são os hormônios sensíveis, tem muito tratamento novo saindo, né? Tem os inibidores de ciclina, que conseguem aumentar bem a sobrevida. E para o tribo negativo acaba sendo um pouco mais chato, porque é uma doença mais agressiva, de uma forma geral, né? Quando ela fica metastática, fica mais difícil de você controlar. Mas hoje é muito bom porque assim, você tem recurso, você corre atrás. Então, assim, poxa, você tem uma metástase única no osso, radioterapia. Não, é 2 lugares. Não, vamos fazer radioterapia nesses 2 lugares. Né? Alguns tumores, você já se discute no tumor de mama, isso ainda não é protocolo, tá? Isso ainda não é um tratamento correto, vamos colocar assim. Mas você já pode discutir se você ressegue essa lesão metastática ou não. Entendeu? Então, às vezes tem uma metástase no pulmão, uma paciente rígida, super saudável, é uma metástase única, aquela que tem ali, você fez uma quimioterapia, essa doença diminuiu, poxa, vamos ressecar, entendeu? Então, hoje já você é mais permissivo a um tratamento até mais agressivo para a doença metastática. Acho que as coisas estão individualizando também de um jeito que não tem mais... É curioso isso, sim, a gente... especialmente quando estava na faculdade, eu ficava muito fixo em protocolos. Né? Protocolo de dor torácica, claro que ainda tem muito protocolo. Sim. Mas a coisa, eu tenho a impressão que hoje, especialmente na área, né, da cirurgia plástica, de uma forma geral, eu sempre brinco, é um dos poucos lugares que relato de caso, que é, vamos dizer assim, o tipo de trabalho mais simples que você pode fazer, que você vê uma coisa inusitada, você faz um relato científico daquilo, e é um negócio que quase todas as especialidades, isso não tem valor ponto de vista acadêmico, um valor pequeno. Sim, né? Sim. Agora, na plástica isso é importante, porque você tem tantos problemas que são únicos, por exemplo, uma mordedura de cachorro. Às vezes ela foi de um jeito lá que realmente foi único, talvez. Sim. E as estratégias que eu usei, de repente, podem ser interessantes para alguém, né? Então, assim, isso tem um peso maior. Documentar, né? Mas parece que, por exemplo, os tipos de tumor, com esse negócio dos testes do tumor, né? Sim. A sensibilidade que ele tem, esses medidores hormonais, tudo, você acaba tendo tanta informação, você consegue fazer uma quimioterapia, que a gente chama de quimioterapia como se fosse uma coisa única, assim, né? Uma medicação geral para todo mundo, mas na verdade é uma coisa hoje altamente específica, né? Você avalia caso a caso, né? E ônus e bônus, né? O tumor de mama é muito prevalente, né? Isso tem um lado, obviamente, péssimo, mas por outro lado, você consegue então pensar em muitos tratamentos. Igual você falou, né? Você tem uma mordedura ali de cão que foi muito diferente. Você vai ter um caso de uma paciente que também foi diferente, e isso às vezes pode dar um start para você falar, pô, ele evoluiu dessa forma. E você consegue trazer isso para outros pacientes, né? Então, infelizmente, essa alta prevalência do tumor de mama permite também que você consiga desenvolver muito tratamento e muita estratégia, né? Recentemente saiu um estudo, foi apresentado no Congresso americano, de você pegar uma paciente idosinha, né, com tumor luminal, até 2 centímetros, você resseca só o tumor. Você nem aborda a axila. Acabou. Você não tira um linfonodo da axila. Salve. É o nome do estudo. Pronto. A paciente idosa, você trata a lesão primária. O tumor de mama tem uma questão que é muito delicada, né? Você não tratar, porque ele vai crescer, ele vai infectar, ele vai causar dor. Então, mesmo que a paciente tenha muita comorbidade, às vezes é algo inicial, poxa, você consegue com anestesia local, às vezes. Tira esse tumor, pronto, resolveu. Encaminha para uma hormonioterapia, que vai trazer pouco efeito colateral, adiciona uma radioterapia se for conveniente. Então, mostrou o benefício, entendeu? Como era uma paciente idosa frágil, você entendeu? Uma idosa frágil, o tumor estava resolvido, ela acabou falecendo ali do problema cardíaco que ela já tinha. Não foi por conta do tumor, não sofreu pelo tumor e estava controlada até então. Então, essa alta prevalência, claro que é muito trágico, só que assim, isso permite também que a gente seja ousado para tratar. Estude mais. Para finalizar, então, uma mensagem sobre prevenção, né? Assim, o autoexame, campanhas foram feitas, é importante mesmo. Existe uma recomendação padrão de alguma sociedade de como fazer isso. Sim. Né? Aí só um outro assunto que eu vou deixar para finalizar. Câncer de mama em homem, que é um diagnóstico bem mais raro. Perfeito. Diagnóstico raro, né? Agora, se você perceber que a região atrás do seu mamilo está ficando mais inchada, está alterada, procura o médico. Porque a imensa maioria dos tumores de mama no homem são na região atrás do mamilo. Porque olha, a glândula é bem menor. Né? Exatamente. Então essa região tem que sempre acender uma luz vermelha, independente. Se aparecer qualquer outro nódulo em você, papai, cara, não tenha vergonha, procure. Porque é menos comum, só que é sempre mais agressivo. Tá? E isso até é um apelo, porque se você é um homem que tem um tumor de mama,
provavelmente tem uma doença genética envolvida. Então não é só por você, é por todos os seus familiares que você tem que ir atrás para você fazer esse diagnóstico e ajudar mais gente a se prevenir. Né? E acho que a gente teve uma conversa aqui sobre o que teve de mais moderno, né, o tanto que avançou. Realmente a gente ganhou muito terreno, só que nada, tá? Nada é melhor para você do que você fazer o diagnóstico precoce, independente do que for. Então não importa você ter acesso à melhor medicação, você ter acesso ao melhor cirurgião, você ter acesso à melhor radioterapia. O que vai realmente aumentar a sua chance de cura é você se cuidar e você fazer um diagnóstico precoce. Nesse sentido, o autoexame é importante? Claro que é. Mas até algo muito sensato de ter tirado ele das campanhas, por um lado, tinha gente que achava que o autoexame bastava. E não fazia mamografia anual, não fazia ultrassom, entendeu? Então, claro que o autoexame é importante, só que mais importante que o autoexame é você, todo ano, tá? Religiosamente, você fazer sua mamografia, você fazer uma ultrassom de mama, tá? Se não conseguir ter acesso aos dois, sugiro que opte pela mamografia ainda, tá? Isso para a população geral. Em caso de dúvida, procure especialista, também é um termo bem concreto. E acho que o mais importante, hoje eu já posso falar com uma segurança grande, Marco, a partir dos 40 anos. 40 anos, toda mulher tem que fazer já o exame anual de mamografia e, se possível, associar ultrassom. Aí fica show. Então, com essa mensagem importante, vamos encerrar aqui. Quero agradecer, Lourenço, pela participação, foi muito informativo. Eu falo que esses episódios aqui, eu aprendo mais que todo mundo. Para mim é um privilégio estar aqui, porque são muitas informações, atualizações, porque especialmente quando a gente é aluno, a gente acha que a gente não vai esquecer de nada, né? Sim, a gente percebe, conforme a gente vai focando na nossa área, as outras áreas vão ficando, ainda câncer de mama, que olha que é um negócio que eu lido bastante, mas eu lido com o outro lado, e é diferente. Então, assim, e eu costumo brincar que a oncologia é a especialidade do CDF, porque é muito mais coisa para estudar do que modestamente. Não, toda hora tem uma atualização, mas acho que isso é uma parte também que chama a atenção. E eu queria dizer que eu fiquei muito honrado com o convite, te agradecer e parabenizar você, toda a equipe, a Associação Médica, pela iniciativa que acho que é importantíssima, não só para nós como médicos, mas para a comunidade. Obrigado. É isso aí. Muito obrigado e fiquem de olho nos próximos episódios do AML Cast.